Ademar de Barros. Previsão do tempo com Peter Scheuer. Vamos falar com o moço do tempo, o rapaz que acerta as previsões, também chamado de mago do tempo. Peter, começando aqui, falando mais sério do que de costume, vai mudar o negócio essa semana? Tô achando meio lusco-fusco esse tempo. Bom dia, meu amigo. Ô, pessoal, bom dia para vocês, a todos. Então, essa semana aqui, ela é bem variável. Hoje é um dia que promete ser mais aproveitável em relação a ontem, né? Por exemplo, ontem, nesse horário que estava com chuva. Então, hoje, o sol, ele aparece, mas divide o espaço no céu com as nuvens em alguns momentos. Então, fica naquela mescla entre nublado, períodos de sol, tempo seco, mas não dá para descartar a ocorrência de chuva, principalmente durante essa tarde e turno da noite. Então, algumas pancadas passageiras já podem acontecer por conta da aproximação e formação de uma baixa pressão. Essa baixa pressão, ela começa a ficar mais organizada e ativa na próxima madrugada. Então, a quinta-feira promete ser um dia fechado e chuvoso, com temperaturas mais amenas, não passando muito aí dos 20 graus. Não dá para descartar a formação de alguns temporais, ou seja, chuva e trovoada. Algum granizo localizado, alguma ventania, mas é mais chuvoso e com trovões, que é a principal característica dessa quinta-feira. Chuva e trovoada o dia todo, é um dia bem ameno, não passa muito aí dos 20 graus, e lá de vez em quando que tem algumas melhorias. O volume de chuva previsto fica em torno aí dos 50 a 80 milímetros. Se fosse 80 milímetros ou 100 milímetros em uma hora, aí sim iria ter problemas. Nesse caso, 50, 80 milímetros em um dia é algum alagamento pontual, é algo assim que possa trazer algum transtorno, mas nada assim que seja muito relevante. Mesmo assim, é um dia chuvoso com raios, né, trovoada, é aquele dia assim mais instável por conta da passagem dessa baixa pressão, que se deve por conta de uma perturbação nos níveis intermediários da atmosfera, ou seja, vem lá da Cordilheira dos Andes esse escoamento e com o acoplamento aí do fluxo de ar quente e úmido que vem da região da bacia amazônica, acaba tendo a manutenção dessas instabilidades. Na sexta-feira o tempo melhora, o sol volta a brilhar com força e no sábado e no domingo volta a ter pancadas. Só que essas pancadas que acontecem no fim de semana não são totalmente generalizadas. Então é bem dinâmico, bem variável durante esses próximos dias. Tudo bem, inclusive o nosso amigo Aquiles Lampugnani, deixa eu ver onde é que está o... Ele estava querendo saber se para sábado o tempo ia ser frio, né? Inclusive a Kelly Rangrab diz que a umidade realmente está muito úmido, mas umidadezinha braba. O chão, o banheiro, úmido, Deus que me né? livre. Bastante umidade. Temperatura então para o fim de semana, para sábado, para o domingo, e também sobre essa umidade, o que dá para dizer para os nossos ouvintes? Então, a temperatura ela está um pouco mais amena. Amanhece, os objetos, né, os móveis, tudo parede, né? Sempre no amanhecer, ali no início da manhã, sempre está com uma temperatura menor do que a temperatura do ar, bem menor do que a temperatura do ar, e a umidade está alta, então acaba tendo um resfriamento próximo à superfície. Então, os objetos, o banheiro, o piso, fica sempre mais umedecido. E a temperatura ela sobe um pouco mais hoje, então esse contraste aí faz com que a temperatura ela aqueça muito rapidamente do ar e os objetos demorem mais para esquentar. Então acaba tendo mais umidade, mais partículas de água, mais umidade, como se fosse um orvalho, só que um orvalho nos móveis, sabe? Ou no banheiro. Então provavelmente que a gente vá seguindo com esse padrão de umidade hoje. E tudo isso é por conta da chuva que está vindo, né? Sim. Geralmente, quando você tem muita partícula, muita água, muito vapor d'água na atmosfera, é chuva que está vindo. Então, amanhã vai ser um dia bem chuvoso, tá? Se preparem, que amanhã vai ser um dia chuvoso, com trovoada, é aquele dia enjoado mesmo, deprimente, hein? Que tal, hein? Pois é, domingo, então, festa da comunidade Santo Antônio, lá no bairro Santa Rita Trevo.
matinê às 14 horas com a banda Arte Musical Santa Missa. Eu comecei do contrário, né? Santa Missa às 10, almoço meio-dia e depois o matinê. Vai dar boa para domingo aí, para a festa lá da comunidade de Santo Antônio? Olha, o domingo melhora bastante, mas não é aquele 100% ainda. O sol até aparece mais no domingo, mas alguma pancada isolada à tarde não está descartado. Pancadas bem isoladas. Então, acredito que dê para aproveitar. Até lá a gente vai acompanhando bem direitinho. Por enquanto, assim, é aproveitável. Tudo bem. Luciana, alguma pergunta mais para o rapaz? Não, hoje não tem perguntas. Por milagres, né? Já tinha uma aqui do Aquiles, a gente já fez, né? Então tá, seu Peter, vamos deixar o senhor à vontade para atender as demais emissoras. Eu sei que o senhor atende mais de 100 emissoras a cada dia. Então, fique à vontade, um bom trabalho aí para ti. Mas então tá, pessoal. Um abração aí para vocês, tudo de bom. Amanhã a gente volta a conversar com o tempo mais instável e trazer daí os detalhes aí para o fim de semana para ver se teve alguma alteração ou não. Daí a gente vai detalhando bem certinho. Muito bem, seu Peter, um abraço. Tchau, até mais.